Se falta amor para você, para mim, aqui está sobrando amor para te dar. Diga para a pessoa do seu lado assim: hoje você vai ser ministrado uma palavra boa que está na Bíblia Sagrada, e Deus vai abençoar a sua vida. Amados, só para lhe situar, hoje eu começo uma nova série sobre o Evangelho de Cristo. Começo uma série sobre o Evangelho de Jesus e o poder da sua mensagem. 3 coisas eu queria que você levasse para casa nessa noite, antes da gente começar a ministração. Eu disse agora, a primeira delas, escute, a primeira delas, eu situo seu irmão para que ele fique ligado. Diga assim, preste atenção no que ele vai dizer. Diga, a primeira verdade que ele quer que você leve para casa hoje é que há momentos que a igreja não tem nada a ver com Deus. A segunda verdade é que Deus é maior do que a igreja e maior do que os pastores. Há momentos que pastores não têm nada a ver com Deus, e há momentos que a igreja não tem nada a ver com Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com pastores fora da palavra, nem com a igreja fora da palavra. Deus tem um compromisso com a palavra dele. E essa palavra dele que a gente vai compartilhar hoje. Deus tem uma palavra tremenda para o nosso coração. Leve essas 3 verdades. Há momentos que a igreja não tem nada a ver com Deus, e Deus está acima da igreja, está acima da palavra. A história tem mostrado momentos em que a igreja se posiciona e ela é alcançada pela graça de Deus. Porque mesmo quando a igreja ela se equivoca, Deus não deixa de amar a igreja. Quantos pais temos aqui hoje? Pais e mães. Amém? Seus filhos sempre estão legais com você? Em momentos que seus filhos vacilam com você, mas você não deixa de amá-los porque eles vacilaram. Você não deixa de cuidar, você não deixa de interceder, você não deixa de suprir, você não deixa de colocar a comida, a roupa e as necessidades básicas dos seus filhos porque eles vacilam com você. Deus olha para a gente assim: meu Deus, que menina bonita é essa? É linda, né, gente? Dá um abraço aqui no pai, vem, meu amor. Coisa mais linda. Minha filha é linda, mas só tem 13 anos. E a partir de 1º de janeiro corre o risco de ter uma arma na casa de muita gente. Por isso eu digo ele não. E tem alguns aqui que já estão ofendidos, mas não se preocupa não, vocês vão ganhar. Mas o Brasil pode perder. Eu tenho mais experiência e mais visão do todo. Por isso que eu digo isso. Lá na frente a gente vai voltar a discutir. Você vai descobrir, ele estava certo. Espera só 6 meses depois. Eu os conduzo há 19 anos. Nessas escolhas você nunca me viu errar. Não estaria errado agora. Preste atenção nisso. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Embora meus poros gritam para isso, mas eu não vou falar sobre isso. Vou falar sobre o Evangelho de Jesus. Amém? Vou falar sobre o Evangelho de Jesus. Eu tinha estabelecido uma meta para a minha vida no início há 6 meses atrás. Você lembra do dia que eu falei assim: eu vou chegar no final do ano e em dezembro eu vou escolher o que eu vou vestir, porque eu vou encontrar a roupa, eu vou escolher, não vou deixar mais a roupa me escolher. Já está acontecendo isso. Hoje eu já digo o número que eu uso, porque aquilo que a gente determina no coração e a gente persiste, a gente consegue.
Hoje eu já posso encontrar uma roupa que eu digo, já estou usando 6 números a menos. 6 números a menos. Nem comecei ainda. Nem comecei, porque agora peguei gosto. Me deu vontade agora de seguir. Estou comendo bem, me alimentando super bem e diminuindo gradativamente com saúde, que é o mais importante. Diga para a pessoa do seu lado assim, mais do que a estética. Diga, se preocupe com a sua saúde. Diga, você não precisa estar tão bonito quanto o meu apóstolo. Mas você precisa estar mais saudável do que ele. Diga, você precisa de saúde. Diga, saúde precisa de paz interior. O melhor remédio para a saúde é paz interior. O melhor remédio para a saúde é paz interior. O segundo remédio para a saúde são motivos para sorrir. Quando você estabelece e cria motivos para você estar feliz, automaticamente você começa a eliminar as toxinas e começa a liberar os hormônios que são saudáveis à sua vida. E normalmente a saúde está atrelada ao estresse da vida ou a relacionamento com pessoas. Às vezes uma situação em casa, uma situação externa, uma situação no trabalho é a causa da frustração, da tristeza, e a gente compensa a nossa frustração por alguma coisa que nos proporciona um nível de compensação. Isso vai para a alimentação. E a terceira coisa que vai lhe manter saudável é sono. Se você não dormir, você não vai ficar saudável. Se você não dormir, você não vai ter saúde. Então, por favor, valorize o sono. Principalmente aqueles que não dormem, valorize o sono de quem gosta e que precisa dormir. Que normalmente quem tem insônia fica inimigo de quem dorme. Não é? Fica criticando quem dorme. Se eu pudesse, eu dormia muito. Se eu pudesse, eu dormia muito. Eu fiz uma viagem essa semana, que assim, sem programação, mas tipo assim, um intervalo que você se dá. Tipo assim, a gente tem uma vida corrida. Eu disse assim, vou fazer um intervalo agora. Vou fazer aqui um interregno, um hiato, uma silepse. Vou fazer aqui uma pequena digressão na vida. Vou fazer uma perícope na minha história. Sei que você está ligado aí. Beleza. Tudo isso para dizer que eu fui fazer um tempo só para mim, em família. E a gente teve com o Gustavo. Foi jogar, o time dele foi jogar em Umas, e nós fomos até em Umas, rodamos à vontade, dormimos com o Gustavo, aliás, Gustavo dormiu com a gente. Foi assim, uma maravilha. Rapaz, as coisas importantes da vida não nos custa muito, e nos custa fazer aquilo que a gente não ama. O que nós amamos não nos custa, só é custo quando não há amor. Tudo que você fizer que demanda investimento econômico só vai ser caro se não houver amor. Quando há amor, compensa. Diga para a pessoa do seu lado, quando há amor, compensa. Descobri recentemente, e eu estou descobrindo algumas coisas, eu estou com quase 50 anos, daqui a pouco eu estou com 50, mas eu quero viver 50 anos assim com a energia de um garoto de pelo menos 20 anos. Vai sonhando, Clériston Mota. Mas eu pretendo chegar lá, com disposição física, com vida, porque eu não quero chegar a 70 anos e assim, agora eu vou viver. De 75 anos, a Bíblia diz que é canseira e enfado. Quero ver se você consigo parar um pouco menos do que isso, para ainda ter um tempo a desfrutar, para brincar com os filhos de Bianca, os filhos de Beatriz, os filhos dos filhos de Beatriz, eu preciso conhecê-los, desejo conhecer, os filhos de Augusto, os filhos de Luke, mais novo membro da família, até um cachorro eu comprei essa semana, para Beatriz. Irmãos, trabalhe bastante, se esforce muito,
Mas não esqueça de viver, pelo amor de Deus, não faça isso com você. Não esqueça de viver, só tem uma vida para você. Tem gente que me dá pena. Tem gente que me dá pena. Porque o tempo está passando, a velhice chegando, o cansaço chegando e vida nada. E quando chegar o tempo é depressão, tristeza e solidão. Porque ninguém gosta de velho. Você pensa que seus filhos vão ficar, vai trocar fralda? Vai nada. Vai um filho falar para o outro, mas paiinho está chato, manhã está insuportável, meu Deus do céu. Fico imaginando eu, velho, gagá, com fralda geriátrica, e Dayara fazendo a higiene. Vai nada. Fico imaginando isso. Então, por favor, aproveita agora. Aproveita agora. Não precisa muita coisa. Estou planejando agora. Estou falando isso aqui porque pode ser que eu esteja despertando para a vida. Antes de entrar na administração, por favor, talvez a gente só tenha esse tempo. Não sei se a gente vai viver muito tempo daqui para lá, embora eu tenha planos para muitos anos, mas eu não sei, a vida diz, a Bíblia, que é como um sereno, que passa, a gente não sabe. Ayrton Senna, naquela corrida, ele jamais imaginou que tivesse sido a última, jamais imaginou que seria a última corrida da sua vida. Aquela princesa, Lady Di, vocês falam assim, porque vocês têm intimidade com ela, Lady Di? Eu falo a princesa Diana, mas que eu não tenho intimidade. Você que é próximo fala Lady Di. Mas aí, eu imagino que naquela entrevista ela jamais imaginou que depois daquela festa voltaria para casa e não chegaria no seu destino já com suas próprias pernas. Então a gente não sabe, velho. Não sabe. Teve um amigo recentemente agora, um cara saudável, viajou, se despediu da família. Aí voltando do repouso, o carro bateu na estrada e o cara chegou em casa só o bagaço, morreu. E aí o pessoal disse assim, e tinha brigado com o filho mais velho, estava de mal. Poxa, velho, como é que vai ficar a cabeça desse menino, desse filho que ficou de mal com o pai, que o pai morreu e não teve tempo de se despedir? Você acha que no funeral quem menos gritava era quem mais se desesperava? Mas para que adianta agora, depois que já foi? Então, sim, viva. Estou planejando agora, aproveitar uma hora que fizer uma estiadinha, e sair com a turma e ir para um mato, botar uma barraca e acampar com os meninos. Eu nunca fiz isso com eles, de acampar. Augusto cresceu, virou um homão daqueles, né? Um homão retado. Um homão retado. Diferente do pai que está ficando cada dia um hominho. E eu não fiz isso. Gustavo está lá. Preste atenção. A gente planejou umas viagens de férias e a gente planejou tudo para janeiro. Se a gente viaja, Gustavo termina lá de Itubiara, a gente se encontra em Feira de Santana e a gente dá sequência para as férias. Nunca mais a gente pôde contar com isso. Veio um dia desse aí para casa e contamos que ele ia ficar 15 dias. Com 5 dias o time disse assim, volta. A gente teve que mandar voltar. Estamos planejando as férias agora. Aí o time informou a gente, em janeiro a gente não tem mais Gustavo, vai participar de um campeonato em São Paulo. A Copa Sub Júnior, né? É Júnior? Em São Paulo, vai para lá. Aí o pessoal orientou, ao invés de vocês viajarem para lá, para o sul da Bahia, vocês programam agora e vai acompanhar Gustavo. Quer dizer, eu não planejei, a gente não planejou. A vida vai mudando. Tem coisas que estão fora da nossa agenda. Então, o que tiver dentro da sua agenda, viva. Viva. Aproveita. Ficar junto, nem que seja para não fazer nada. Mas está junto, vai contar muito, vai consolidar muito esse tempo no futuro. Vai consolidar muito. Então a gente não sabe quanto tempo tem. Aproveita aí, o máximo que você puder, curta, aproveita. A Edvane pariu 4 vezes, teve uma perda, mas teve quatro gestações, e nessas gestações trouxeram esses meninos lindos, preciosos, que nós somos muito agradecidos a Deus pela vida deles. Não nos arrependemos de ter vindo nenhum. Todos são bonitos, a maioria deles parece comigo, né? Mas vão conseguir casar. Está aí, fico imaginando. E a gente foi muito correndo em busca das coisas do reino, das coisas da obra, e a gente quase não viu os meninos crescendo,
Os irmãos são testemunhas comigo de as gestações de Cladivone, além de estar estudando fora, ainda tinha aquele tempão enorme de problemas que a gente tinha que enfrentar aqui na cidade. Você lembra disso, né? Mas a gente não teve tempo. E toda a pressão emocional vinha para os meninos. E a gente tinha um cuidado de quando eles viessem, a gente consolidar, amá-los. E a igreja foi muito poderosa sobre isso. Você, igreja, ajudou muito a consolidar a saúde emocional dos nossos filhos. Eles amam a igreja. Bianca, Gustavo, Ana Beatriz, Augusto. Eles amam a igreja. Se eu não vier para o culto, Cledivone não vier, eles vêm. Outro dia eles estavam brigando. Ah, pai, você só chega atrasado, eu vou logo. Se mandou vir brigando comigo para vir para a igreja. Eu vejo a maioria dos pais brigando para os filhos irem para a igreja. A culpa não é do PT não, pai, a culpa é sua. Não é ideologia de gênero não, é falta de tempo, de qualidade com seus filhos. Você pode ser santo na casa de César, como diz a Bíblia. A gente. Às vezes a gente é tão bom com Deus, mas a gente é péssimo com os de casa. A gente consegue falar com Deus, falar com a Trindade, trazer a glória de Deus numa reunião, mas a gente não consegue trazer a glória de Deus para o coração dos que estão dentro da casa com a gente, cara. É uma loucura um negócio desse. É mais fácil a gente dizer que é a escola que está errada, que é a internet, que é o celular, que é o PT, que é a ideologia de gênero, que é o gay, que é não sei o que, nada. É mais fácil a gente admitir que nós erramos na condução da nossa casa. Mais fácil dizer que é o outro. Está ali. Servindo a Deus. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Nenhuma intervenção do mundo vai tirar os seus filhos da presença de Deus. E quem não está vai vir. Por causa de Deus. Não é por causa de governo federal. É por causa do compromisso que Deus tem com a salvação da sua casa. É Deus quem faz. É Deus quem modifica. É Ele quem transforma. Ou a gente faz isso, ou a gente decide crer no Evangelho. Então, por favor, viva. Divirta mais, brinque mais, sorria mais, crie mais tempo para você estar junto, seja amigo. Eu bato um bom papo com os meninos e tem hora assim que eu fico preocupado, meu Deus, e se eu não tiver a confiança deles? Se eles acreditarem confiar mais no colega da escola do que em mim, o problema não está nele, o problema foi eu que fracassei como pai, que não fui amigo o suficiente para merecer a confiança dos meus filhos. Então, é um lance mais ou menos assim, sabe? Vamos para a Bíblia para a gente falar sobre o Evangelho de Jesus, porque se a gente viver esse Evangelho de Jesus, não é se a gente pregar esse Evangelho de Jesus, é se a gente viver esse Evangelho de Jesus, as coisas vão mudar. Amém? Porque a gente sabe muito sobre o Evangelho de Jesus. Tem gente que, meu irmão, sabe a Bíblia de cor, de capa a capa, sabe um versículo para cada pergunta, meu irmão. Mas não ama, odeia, deseja o mal, fala mal do outro, critica, condena, fala mal de pastor. Como é que é isso, velho? Como é que a gente vai gerar uma geração que ama o Senhor se a gente tem uma dualidade no nosso comportamento? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, e agora eu estou começando aqui, vou ser muito rápido nessa ministração de hoje. Amém? São 20 horas e 40 minutos. Evangelho de João, capítulo de número 3. Abra aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Ele foi de noite falar com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Eu pelo menos entendo que o Evangelho de Jesus, ele nos leva a compreender algumas verdades, algumas práticas comuns da nossa vida. A primeira delas é que o Evangelho de Jesus não está desassociado entre dizer e fazer. O Evangelho de Jesus não tem uma dicotomia, não tem uma separação, não tem uma linha divisória entre dizer e não fazer. O Evangelho de Jesus, ele é autoridade porque é fala e vida. Essa é a primeira verdade a respeito do Evangelho de Jesus. Não tem uma desassociação entre saber e não fazer. É aquele que sabe e faz. Um dia os discípulos de João Batista estavam procurando acerca do reino de Deus. E quando eles encontraram Jesus, eles perguntaram para Jesus algo muito simples. João Batista, todo mundo sabe que pregava nas regiões do Mar da Galileia, nas margens do Jordão, e ele batizava e pregava o evangelho do reino de Deus, e pregava a mensagem de arrependimento. Mas ele morava onde? Diz a Bíblia que ele morava no deserto, vestia com pelos de animais, e comia gafanhoto e mel silvestre. Mas Jesus morava em casa. Eu não imagino Jesus com uma linha desses profetas assim estranhos, sabe? Não tem uns profetas estranhos? Não tem uns profetas estranhos? Os profetas que, tipo assim, ele entrega uma palavra de profecia, mas tem que acontecer alguma coisa. Ele tem que rodar, tem que tremer, tem que chorar, tem que cair no chão, tem que espernear. Senão não tem autorização a palavra profética ministrada. Eu não imagino Jesus com esses terjeitos, essas invenções. Jesus era muito lúcido, muito sereno nas coisas que ele dizia. Jesus não enfeitava, não criava um cenário místico para entregar uma palavra, para ministrar, para viver o reino. E aí os discípulos de João Batista chegam assim: mestre, onde moras? Jesus responde simplesmente: vinde e vede. E eles saíram da linha de João Batista e passaram um dia com Jesus e nunca mais quiseram voltar para o deserto. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: o Evangelho de Jesus é de uma simplicidade, e de uma praticidade, e de uma autoridade, que até o diabo teme. Você sabe o que é que a mentira teme? A mentira teme. Você sabe o que é que a mentira teme? O que é que a mentira teme? A mentira teme a verdade. Nenhuma mentira resiste à presença da verdade. Escreva isso, leve para casa. Nenhuma mentira resiste à presença da verdade. A mentira pode causar tragédias enormes, mas quando a verdade chega, bota as coisas no lugar.
Jesus era de uma verdade naquilo que ele dizia, que ele não tinha preocupação com o que dizia. Diga para a pessoa do seu lado: o mentiroso tem que ser bom de memória. Diga aí: o mentiroso tem que ser bom de memória. Diga de novo. Porque o mentiroso, ele precisa contar a mesma história em vários lugares e não ter pontos diferentes. O mentiroso envelhece mais rápido, porque ele gasta muito a memória. Mas a verdade dita não tem compromisso com invenções. A verdade só precisa ser dita uma vez. A mentira é quem precisa de repetição até transformar-se em uma verdade. A verdade, Jesus disse que ela traz libertação. Conhecereis e a verdade vos libertará. Imagine aqui nessa experiência o Evangelho de Jesus. Ele chega para alguém que tem muito conhecimento, tem prestígio, tem status. A Bíblia diz que ele tinha tanto status que ele disse assim: eu vou falar de noite, para que ninguém veja uma pessoa do meu nível e conversar com Jesus. Diga para a pessoa do seu lado assim: ei, o Evangelho de Jesus te expõe a simplicidade. Diga: a primeira coisa que o Evangelho de Jesus vai expor a gente é a simplicidade. O Evangelho de Jesus é simples, mas não é raso. O Evangelho é simples, mas não é raso. O Evangelho é simples, mas é profundo. Porque o Evangelho entra nas regiões mais abissais que a alma humana possui. O Evangelho vai aonde a psicologia não vai. O Evangelho vai aonde a psicanálise não vai. O Evangelho vai aonde a ciência não vai. O Evangelho conserta as áreas conflituosas do ser humano. O Evangelho vai além da loucura. Porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. O Evangelho tem essa capacidade de entrar e organizar aquilo que está bagunçado no nosso interior. E eu conheço dezenas de pessoas aqui que tinham uma vida interior bagunçada, mas pela presença do Evangelho começou a modificar a alma e trazer equilíbrio nas palavras, nas atitudes e nos relacionamentos. O Evangelho, ele produziu isso. É um ressignificar. É dar uma interpretação para o ontem e projetar o amanhã. O Evangelho tem essa capacidade, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não tem compromisso com o seu triunfo. O Evangelho de Jesus tem compromisso com a sua salvação. Me causa assombro ultimamente é a pregação da conquista, e eu creio na conquista. E eu creio que isso é importante, mas isso não é o Evangelho. Acho que é bom você ter condição de fazer uma viagem internacional, que você tenha condição de possuir uma mansão com 3 andares, que você tenha condição de ter o melhor sítio da cidade. Eu acho fantástico isso, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho está muito além disso. O Evangelho é aquela capacidade que entra no indivíduo, que ele possui aviões, que ele possui apartamentos, que ele possui o interior e o exterior, que tem tudo, mas ele tem o prazer de ser útil àquele que nada pode lhe proporcionar. Isto é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que nos ensina a amar pessoas e usar coisas. E o triunfalismo da igreja brasileira está em usar pessoas para alcançar coisas. É um evangelho que é pautado em muito mais em eventos do que em transformação. É congresso de superação, mas pouca essência
de mudança de vida. É muita asa e pouca cruz. É muito monte e pouco vale. É muito sacerdote, é muito levita, mas pouco samaritano. O Evangelho de Jesus, ele tem essa simplicidade profunda de mudança de comportamento, de gerenciamento. O indivíduo se torna útil e ele se sente importante na vida do outro. Mas não é aquele que tem, possui, quer fazer o outro um instrumento de uso para o seu benefício, para alcançar os seus objetivos. O Evangelho de Jesus, a essência principal são pessoas. Jesus tem pouquíssimo compromisso com estrutura de parede. Haja visto que Jesus pastoreou, nunca construiu uma igreja física. Se isso fosse importante, a ênfase de Jesus era uma campanha para a construção do próximo templo. O sinal chegaram para Jesus para impressionar e disseram o seguinte: vê a estrutura do templo. Jesus disse: não vai ficar pedra por pedra que não fica derrubada. Vai ficar nada aqui. Vai cair tudo. Porque para Jesus o essencial é pessoas, é gente. O essencial de Jesus é a mudança de vidas, é transformação de gente, é transformar gente sem esperança em gente com esperança. Estive com Cledivone há 2 anos atrás, eu sempre falo ano passado, mas há 2 anos atrás, no Monte das Bem-aventuranças. E a gente estava naquele local e ali diz a Bíblia que passou, está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 11, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Imagino, doutora Daira Maria, Jesus falando agora, no século 20, nesse momento agora, Jesus pregando aquela mensagem. Bem-aventurados os pobres, os necessitados. Dizer, Jesus é comunista, é socialista, porque Jesus falou contra o Império Romano, contra a igreja judaica, farisaica, e fez opção pelo pobre e pelo necessitado. E entre o círculo das pessoas que seguiam Jesus estavam os desesperançados, os sem teto, os sem casa, os sem nome, sem prestígio e sem comida. E Jesus teve que multiplicar pães e peixes para eles. Jesus teve que prometer o céu para eles, porque não tinha esperança para viver aqui na terra. E eles não estavam incluídos na agenda de Roma e nem na agenda da igreja daquela época. Não tinha espaço para a agenda deles ali. Estavam muito ocupados com os eventos, discutindo a Torá, a interpretação da lei. Se mata, se não mata, se apedreja ou não, se tem perdão ou não. Jesus estava dizendo assim: vem quem está cansado e oprimido, porque de tais é o reino dos céus. Aí, nesse contexto, eu quero ficar com Jesus e com o ensino de Jesus. Nem que nos tornemos como Massada. Para quem conhece a história, Massada é uma fortaleza de resistência que foi formada no deserto para não se dobrar à opressão do Império Romano. Jesus tinha uma palavra que era de nivelamento. Para Jesus não tinha o mais nem o menos, para Jesus era gente. E Jesus até dizia o seguinte: no preceito do ensino, para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. E isso para mim é muito profundo. Ele fala ver o reino de Deus, depois ele fala entrar nos céus. Nesse texto que nós lemos, a primeira expressão é: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele fala: aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O novo nascimento é a condição sine qua non, não é frequentar uma igreja, não é participar de um batismo, é novo nascimento. A palavra.
Novo nascimento significa voltar a ser criança e ser reeducado. A palavra novo nascimento significa isso. Voltar a ser educado. Voltar a ser formado. Transmitido em um entendimento melhor. Quando acontece isso, eu fico pensando assim, preste atenção, olha para mim isso aqui, que é muito sério o que eu vou te dizer. Você acha que é fácil educar uma criança de 15 anos? Suponhamos aqui Fé e Cássia. Suponhamos assim, eu quero adotar uma criança. Aí chegue lá em casa, tenha, vou colocar aqui, Augusto. Vou adotar essa criança. Só que, Augusto, eu queria que você se adequasse agora aos costumes da minha casa. Ela vai conseguir fazer isso? Porque ele já tem uma formação, uma estrutura e um pensamento, uma leitura de vida. A menos que ele renuncie tudo que aprendeu, tudo que saiba, tudo que cria e se submeta a uma nova instrução. O nome disso é novo nascimento. Por isso que a igreja está cheia de gente, mas pouca gente convertida. Porque a gente vem para Jesus, mas a gente não quer deixar a velha maneira de ser. A gente não quer deixar a nossa maneira de entender. A gente não quer deixar a nossa maneira de entender. E eu não estou falando aqui de entender no que Cléristo diz. Eu estou falando do Evangelho que diz que tem que amar, que tem que perdoar, que tem que ter compreensão, não tem que desejar mal aos outros, não tem que desejar a morte de ninguém. Eu estou falando do Evangelho de Jesus. Não estou falando de uma doutrina, de uma APE. Aí, o novo nascimento se dá na mudança da mentalidade. A palavra é metanoia, transformação de mente. Trocar a velha mentalidade pela mentalidade nova. Digo, o Evangelho de Jesus tem a ver com gente. Olhe para mim, gente. Se você não consegue lidar com gente, é porque tem pouco Evangelho na sua vida, porque o Evangelho nos impulsiona para aquilo que Jesus era pulsado ou impulsionado aí. O Evangelho de Jesus, ele nos ensina a amar pessoas, a querer bem das pessoas. Uma vez o cara chegou perto de Jesus e disse: na lei está escrito assim, é olho e dente por dente, quem bateu levou, pisou no meu colo já viu. Sabe aqueles irmãos que dizem assim, eu sou crente, mas meu facão não é não? Não era convertido nem o facão e nem o irmão. Convertido, novo nascimento, mudança de comportamento. Essa é a proposta lúcida do Evangelho de Jesus de Nazaré. E ele fala para esse camarada importante aqui. O cara diz assim, você sabe quem eu sou? Eu sou Nicodemos aqui. Eu tenho um moral na sinagoga aqui, eu sou um camarada que leio a lei, eu ministro para o Shaliá. Eu ensino como é que deve conduzir as cerimônias aqui de celebração e de exposição. Eu conheço tudo aqui. Jesus olha para o camarada e fala para ele, você tem que nascer de novo. Como eu posso nascer de novo sendo velho? Posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse, não. É nascer da água e do Espírito. Alguns falam de água aqui como o batismo, o nascimento natural. Todo mundo que nasceu aqui veio da água. Sabia disso? Eu nasci. Estava numa placenta e a placenta tinha água lá dentro. Água morna. Lembro como se fosse hoje. Uma água morna. Eu estava lá. Você também. Eu acho que isso já é um milagre. Uma vez um irmão perguntou para o pastor, o irmão Raimundo, lá de Santa Rita de Cássia,
Disse, a Bíblia fala que o homem passou 3 dias na barriga da baleia. Eu não acredito nisso. Aí irmão Raimundo, cego. Ele era um cego que enxergava. Aí o irmão Raimundo falou assim: você nasceu da chocadeira? Ele disse: não, senhor. Você nasceu da sua mãe? Nasci. E você está duvidando que um homem pode passar 3 dias na barriga de um peixe? Tu passou 9 meses na barriga da tua mãe? Quase que dizia aquela baleia. Passou 9 meses e não morreu. E duvida de alguém que passa 3 dias? Aí vem uma coisa interessante, irmão. Tem gente que acha chique duvidar da Bíblia. Não duvida de nenhuma literatura de pornografia. Não duvida de nenhuma literatura de nenhum fake news. Não acredita em nenhuma mentira. Acredita em tudo que é mentira que está na internet, mas não acredita na palavra de Deus. Tu acha que o problema está com a palavra ou está com a loucura que a pessoa tem na mente? Vou contar de novo para você. Da aluna que estava me pedindo para ensinar para ela uma resposta para dar para o professor, que o professor não acreditava em Deus, estava dizendo que Deus não existia e estava machucando ela, ofendendo lá por causa daquela cria. Eu digo: minha filha, está simples. Você tem dúvida que Deus existe? Não, senhor. E quem está na dúvida é o professor. Diga para ele provar que Deus não existe. Você não tem que provar que Deus existe. Você está com dúvida da sua fé? Não, senhor. Eu digo: pois é. Você fala para o professor: mestre, eu não tenho nenhum problema com essa questão de existência de Deus. Pergunta a classe assim: gente, alguém tem dúvida aqui da existência de Deus? Todo mundo vai te seguir, porque todo mundo gosta de ser contra quem está na liderança. Eu tenho uns bem aqui na igreja. Peleja para me ver dar um vacilo. Sonha para dar um vacilo, para dizer assim: eu não disse. Mas o meu Deus me segurou até aqui, vai segurar até o último dia da minha vida. Vai me segurar até o último suspiro da minha vida. Não é por mim, é por causa dele. Se fosse por mim, já tinha caído 200 vezes. Mas ele me segura, meu Deus. Já tive um momento que assim: agora vou. Aí Deus vem com a mão dele assim. Daqui a pouco, quando eu assusto, estou nos braços dele, o lugar de segurança, digo: meu Deus, quanto cuidado o Senhor tem comigo. Porque eu já queria. Mas o Senhor foi grandioso na minha vida. Irmão, se tirar a graça da minha vida 30 segundos, acabou. A graça de Deus que nos mantém até aqui. Aí, fala para o professor: tem alguém? Não, ninguém tem dúvida não, professor. A única pessoa que está com dúvida aqui é o senhor. Então o senhor prova que Deus não existe. E vamos seguir a aula. Mas ele fica batendo boca para convencer quem não quer acreditar. Eu não faço esse tipo de coisa. Lembra do rapaz que disse assim: eu não acredito em Deus? Eu peguei o rapaz e botei lá em casa para morar, ficar lá em casa uns dias. Eu não acredito, brigou com tudo quanto foi pastor na cidade. Tudo quanto era crente ele brigou, evangelista, presbítero, não sei o que e tal. Aí eu encontrei com um rapaz um dia, estou numa fila, ele falou, aí o cara falou assim: pastor Clério, você que é o pastor Clério, eu queria falar com você mesmo. Ah, meu pai do céu, cancão de fogo contra Pedro Malazarte. Aí disse: que foi? É porque eu não acredito em Deus, eu sou humanista. Então, beleza. Você está bem? Estou. Você está hospedado aonde aqui? Eu estou em tal lugar assim, estava, porque agora você vai ficar hospedado na minha casa. O senhor me conhece? O senhor não lhe conheço não, mas Deus lhe conhece. Se Deus lhe conhece, você vai lá para casa. Mora comigo, vaga. Bia estava lá em casa na época. Botei um rapaz lá, tirei todo mundo do quarto, deixei ele lá no quarto e tal, e foi andar comigo. Eu tinha que fazer uns anúncios aí, o cara bom de texto, não tão bom. Aí eu mandei fazer, tinha uns anúncios na cidade, dizia assim: escreve um texto para mim, que vai ter um congresso aqui na igreja, Marinês vai cantar aqui, faz um anúncio aí. E o cara escreveu lá um anúncio, e anunciando: participe nessa noite, grande evento na igreja Batista de Santa Correntina, de ponto, pô, você foi inteligente, você pega a força ao oponente e bota a seu serviço. Bota o cara para trabalhar para Deus, moço.
Ser útil para o reino de Deus, mas eu vou ficar brigando com a pessoa, que o inimigo dela é Deus, não sou eu. Pronto. O rapaz estava um dia lá e disse: meu filho, você já está aqui 5 dias lá em casa, cadê sua esposa, rapaz? Minha esposa está em tal lugar. E você fica esse tempo todo assim longe da família, você aguenta? O rapaz, não posso não, que eu estou sem condição. Estava sem condição. Ela está onde? Toma aqui o dinheiro da passagem, manda ela vir. Ele esperava que eu fosse brigar contra a religião dele. Passou uns dias, o cara o seguinte: eu continuo sem acreditar em Deus, mas eu acredito no Senhor. O Senhor tem a fé que o Senhor fala. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que o Evangelho vai fazer na sua vida é lhe tornar uma pessoa menos chata. Todo religioso praticante é chato, mas toda pessoa liberta com o Evangelho é agradável. Toda pessoa liberta pelo Evangelho é agradável, é fácil de convivência. Você pode fazer o que for, mas não tem Evangelho, é chato, chatinho, chatonildo. Não é irmão de Gracinildo não, é só o chatonildo. Sabe o Corvão, né? Pode ser assim. O homem era importante. Jesus disse assim: tem que nascer de novo. Toque no ombro da pessoa mais preciosa do seu lado e diga assim: o Evangelho de Jesus apresenta um novo nascimento. Diga: não precisa ser dono da empresa, nem gerente da empresa, nem o dono do próximo negócio. Se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Uma vez eu conversava com um rapaz, e esse rapaz me disse assim: eu sou um político. Eu chego nos lugares e as pessoas me tratam como político. Eu chego aqui na igreja e o Senhor não me trata como uma pessoa importante, como político. Eu disse: eu não trato porque eu lhe amo. Porque no dia que eu começar a lhe tratar diferente, você vai achar que é diferente. E no dia que você for achar que é diferente, você vai achar que é melhor do que os outros. E quando você for achar que é melhor do que os outros, você vai ficar pior do que todos. Olhe para mim. O Evangelho nivela, corrige os abusos e os excessos da alma. O Evangelho corrige os abusos e os excessos da alma. O Evangelho corrige os excessos e os abusos da alma. Eu conversava com o discípulo chegou muito emocionado, ele está aqui presente. Chegou emocionado depois de uma grande vitória, um triunfo mesmo. Olhou nos meus olhos e disse assim: eu queria que o Senhor fizesse uma coisa por mim. Fala aí. Não me deixe virar uma pessoa soberba. Não tenha medo nem receio de tocar na minha vida, na minha família. O Senhor é meu pastor, ou pobre ou rico, ou em condição ou lascado. Não com esses termos, mas por favor, não me deixe ficar soberbo. Tem gente que é assim, soberbia, os abusos e os excessos da alma. Jesus disse para Nicodemos: tem que nascer de novo, senão não vê o reino de Deus. O reino de Deus é revelado na proporção que a conversão vai tendo efeito. O reino de Deus não é revelado de uma vez, o reino de Deus é uma revelação progressiva. Amém? Tu entende isso? Diga para a pessoa do seu lado, ele já está terminando. Diga: o reino de Deus é uma revelação progressiva. Diga: o Evangelho corrige os excessos e os abusos de uma alma que quer destaque. Jesus fala com Nicodemos e Nicodemos então
Ele volta para a sua história, volta para os seus fatos. Lá na frente fala de Nicodemos como uma das pessoas que seguia Jesus. Teve efeito o que Jesus disse para ele. Quero dizer para você, nesses dias que nós estamos vivendo, precisamos voltar à simplicidade do ser cristão, da busca a Deus pela simples presença de Deus, de depender de Deus não por causa de uma campanha que Jesus vai fazer alguma coisa por você, mas porque você não consegue se mover longe da presença dEle. Dias atrás eu estava conversando com Deus, orando, falando com Deus assim: Pai, houve uma época que a nossa busca ao Senhor era motivada pelas nossas necessidades, que a nossa busca e a igreja era por conta das nossas dores, é por conta das nossas dificuldades, então nós buscávamos o Senhor. Hoje nós estamos vivendo, Senhor, uma fase de que eu estou aqui, falava com Deus isso, eu estou aqui agora, de nada tenho falta. Eu dizia, não tenho contas que eu não possa pagar, tenho um transporte confortável que eu possa me mover para onde eu quiser. Modéstia à parte, se precisar desfazer de alguma coisa, a gente desfaz rápido e tem um recurso. Confortavelmente moro. Saúde, todo mundo lá em casa. Meus filhos todos te servem. Augusto mais apaixonado pela igreja do que eu. Dayara alcançou um nível de maturidade em 2 anos, que é uma coisa que todo mundo vê. Em termos de vida com Deus, de relacionamento. Estão ali. Eu disse assim, não tem nenhuma necessidade que eu estou aqui buscar. Deus, converte meu filho. Deus, me abre a porta. Não, a única coisa que me move está aqui. É a tua presença. A única coisa que me move está aqui é por causa da tua presença. Do ponto de vista humano não tenho necessidade nenhuma. Mas eu estou aqui, Senhor, porque tu sabes que mais do que a igreja, Cladivone lá dormindo, ela é bonita, né? Não é bonita, Cladivone? Dormindo. Eu olhei assim, Cladivone bonita. Quarto confortável, geladinho. Abre a cortina assim, você vê uma vista bacana. De cima da cama, estava chovendo hoje, eu abri a janela assim. Não fica com inveja não, irmã. Trabalha que tu vai conseguir também. Aí eu abri a janela, a cortina assim, deitado lá, friozinho. Desliga esse ar aí que eu quero sentir só a chuva caindo aqui agora. Não é xixi não, é chuva. Aí eu estou vindo ali, aquele som vindo ali, essa é a única coisa que me faz desejar esse mundo aqui, é a tua presença. Porque casa, quarto, casamento, filho, carro, não vale nada se o Senhor não estiver abençoando essas coisas. Se isso não glorificar o teu nome, não passa de vaidade, glória humana, esterco, cocô, não passa disso, glória humana. Mas se for recheado pela tua presença, é para a manifestação da tua glória. E eu dizia para Deus, não me deixa perder a sede por conta da igreja. Se eu comecei a dizer para você que tem momentos que a igreja não tem nada a ver com Deus, e você precisa desassociar isso a partir do dia 1º de janeiro. Faça isso. Vai por mim. Vai por mim. Fica com Deus. Deus não tem culpa dos desmandos e das más escolhas da igreja dele. Ele está livre. Ele é santo independente da igreja. Deus é santo independente dos pastores. Deus é santo independente dos apóstolos. Deus é santo independente de Haddad, independente de Bolsonaro. Deus está acima de tudo isso. E é por Ele que você está aqui. E é por Ele que você vive. PT não mudou a sua vida, Bolsonaro não vai mudar a tua vida, quem muda a tua vida é Jesus de Nazaré. Assim como Maguila não mudou, Ezequiel não mudou, quem mudou a tua vida foi Jesus. Nenhum vereador mudou a tua vida, foi Jesus.
metade desse que eu citei aqui, nem Correntina eu morava. Foi ele que me segurou até aqui. Eu não abro a mão dele por nada. Falei para meus filhos, eu amo vocês, mas Jesus está acima. Eu amo minha família, mas Jesus está acima. Ele, o Evangelho, é o poder de Deus. Nascer de novo, nova vida, por conta dele. Tudo que eu sou foi por causa do Evangelho. Tudo que eu vivo é por causa do Evangelho. E as pessoas movidas por esse Evangelho, elas são tomadas de um sentimento de um abraço de cura. Lembro-me muito bem, lembrei agora de uma determinada pessoa que falou assim, me recordam muito bem. Mas eu me lembro muito bem, quando naquele período difícil nosso, de transição, de deixar o processo da estrutura religiosa para um novo tempo, os meus filhos pequenos, rechaçados, feridos nas suas emoções, e como a igreja abraçou, como a igreja cuidou, como a igreja consolidou, como a igreja amou, como a igreja recebeu. Meus filhos olham para vocês, que são mais velhos do que eles, como tios. Olha para os que são mais velhos como pais, avós. Os que são na faixa etária, vê como primos, irmãos. Vamos ser a família de Jesus, vamos ser o Evangelho de Jesus. Vamos fazer essa opção pela pureza que essa graça traz sobre a nossa vida. E eu encerro agora, peço você ficar em pé. Aqui começa a primeira série. Eu escrevi sobre como Jesus lidou com as prostitutas. Na outra série, como Jesus lidou com os empresários. Como Jesus lidou com o sem-teto. Como Jesus lidou com os religiosos. E para essa turma aí, Jesus não deu espaço. Se tem uma turma que Jesus não deu espaço, o único momento na Bíblia que Jesus tirou foi com religiosos. O único momento que Jesus usou violência física foi contra religiosos, atos religiosos. Na purificação do templo, que ele pegou o chicote e desceu lá a madeira lá quebrou a bancada. Foi dos momentos religiosos. Em outro momento Jesus não tem ira. E quando ele fala para a figueira, em 2 momentos que Jesus usou ira. E a mais forte foi com religiosos. A gente está escrevendo algumas coisas sobre isso. Então vale a pena você estar nos domingos acompanhando a gente. Escute isso. A proposta de Jesus é o novo nascimento. A proposta de Jesus é que, antes das coisas, nos tornemos ricos dele. Amém? Jesus é aquele que dá novas oportunidades. Sempre. Oportunidade sempre. Eu amo Jesus. Despertar a gratidão. E fique com isso para a gente levar para casa. 3 propostas que o Evangelho de Jesus nos apresenta. A primeira delas é a nova vida. Segundo, mudança de comportamento. Terceiro, restauração de relacionamentos com Deus e com o próximo. Feche os seus olhos. Faça uma oração a Deus nessa noite. Faça a sua oração para esta semana. Necessário vos é nascer de novo. Todos nós seremos alcançados por esse novo nascimento.
Obrigado, Jesus, pelas famílias. Obrigado pela tua proposta. Obrigado pelo teu ensino. Obrigado pela intervenção da tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Possuiremos os lugares de destaque nesse mundo, mas nenhum desses lugares ofuscará a tua glória em nossa vida. Possuiremos bens, alcançaremos coisas, mas nunca usaremos pessoas. O teu negócio é gente, é promover gente, é amar gente. Dos mais atrozes pecadores aos mais santos, aos teus olhos não há o melhor nem o menor. Aos teus olhos todos somos iguais, alvos do teu amor e da tua graça. Obrigado por esse evangelho libertador, confortador e salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Coloque a sua mão direita na altura do seu peito e faça essa oração comigo, encerrando essa reunião. Diga: meu Deus, meu Pai, nesta noite eu recebo as verdades do teu evangelho, que altera o meu entendimento e modifica o meu comportamento. Diga: Senhor, que o meu desejo maior seja promover a glória de Deus, amando e servindo pessoas. Tira do meu coração tudo que não provém do Senhor, todo nível de ressentimento, de ódio, de rancor, de resistência, e me faz entender que a mensagem do Evangelho é o novo nascimento e a transformação pela palavra revelada. Deus, que esta semana eu te veja mais, eu te busque mais, eu te contemple mais. Agora abre o seu olho e olhe para mim. Você vai ver Deus mais quando você vê Deus no seu irmão. Você vai amar mais a Deus quando você amar o seu irmão. Você vai adorar a Deus quando você tocar e modificar o coração de pessoas. Não existe amor a Deus sem serviço ao próximo. Todo o amor que Deus quer receber seu está no amor que você pode dar à pessoa que está do seu lado, à pessoa que precisa de você, inclusive os da sua própria casa. Esses precisam de um amor maior. Portanto, que essa semana seja a semana do Evangelho praticado em nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, onde a gente for. Que o Evangelho do novo nascimento esteja sendo verdadeiro em nossa vida, em nome de Jesus. Preste atenção. Qual é o dia? Amanhã, segunda-feira, haverá atendimento com